Seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Um Think Tank começa com que vai para o ar com 2 dias de atraso, mas, como você sabe, há problemas de força maior que nós nem sempre conseguimos resolver. O que é que vai ser a agenda desta semana? Uma sugestão de Joaquim Aguiar: a dimensão internacional da crise. Isto é indispensável para acesso aos meios financeiros, mas também é indispensável para que haja crescimento e para que haja programas para o pagamento da dívida dos países. Na literacia financeira, há aqui mais um ou dois aspectos que vamos falar, nomeadamente toda esta agitação à volta dos pedidos de demissão do Ministro Eduardo Cabrita e do Secretário de Estado, João Galamba, que é mais um episódio em torno do governo de António Costa. Mas isso fica mais para a frente. Além de que, ainda vamos tocar na parte da literacia financeira, vamos falar dos juros. E porquê? Porque, como você sabe, nas últimas semanas têm aumentado os rumores ou a percepção do mercado. Vamos ter uma inflação mais elevada do que esperava e, portanto, os juros já começaram a subir. Joaquim, vamos então tentar explicar porque é que propôs esta questão da dimensão internacional da crise. Camilo, eu suspeito que há uma deficiência na interpretação do que é esta crise. Porque ela começa por ser uma crise sanitária com consequências na economia, mas a perspectiva que se utiliza é ainda a perspectiva nacional. Ora, o que se verifica é que, em termos nacionais, ninguém tem recursos próprios para responder à crise que resulta do constrangimento sanitário e do congelamento da economia. Mas, quando se passa para a dimensão internacional, o que se verifica é que as instituições que existem nessa dimensão internacional não estão preparadas para responder a este tipo de crise. E então o que se verifica é que há programas genéricos que depois cada um dos países procura adaptar às suas circunstâncias próprias. Ora, desta fragmentação, quase que se poderia designar uma fragmentação medieval, em que cada um dos pontos decide por si, é muito pouco provável que se encontre uma solução conjunta que seja estável e produtiva. Ora, se o diagnóstico desta crise for mal feito, então a crise da ordem internacional vai prejudicar cada uma das crises nacionais. E em lugar de encontrarmos no exterior a solução para as insuficiências internas, o que vamos verificar é que as insuficiências internacionais incidem sobre as insuficiências internas. Para traduzir isto em termos mais jornalísticos, quando se fala da bazuca europeia, está-se a esquecer como é que isso vai ser aplicado em cada um dos países beneficiários. Joaquim, mas acha que isto é um problema geral? É um problema português? Ou é um problema mais português do que de outros países? Camilo, é um problema geral, mas cada um dos países, sabendo que é um problema geral, tem que decidir o que é que fazem dentro de cada país. Porque se o que quiserem fazer for apenas a perspectiva nacional, sem considerar o que é a envolvente internacional, vai dar disparate de certeza. O ponto mais importante é que todos esses recursos internacionais são eles próprios captados do mercado internacional e vão ter de ser pagos. O que significa que mesmo aquilo que é apresentado como sendo a fundo perdido vai ter de ser pago por todos os países que pertencem a essa estrutura institucional internacional, no caso, União Europeia.
Esse é um aspecto que não tem sido muito referido pelos analistas, não só em Portugal como em outros países, porque diz-se assim, a bazuca tem duas componentes, uma é subvenções e a outra é empréstimos diretos que os países podem buscar. Esquecemos que mesmo na parte das subvenções, isto é um empréstimo da Comissão em nome da União Europeia, mas que depois todos os Estados vão acabar por pagar. É isso que o Joaquim quer dizer. Era isso mesmo que eu estava a querer recordar, porque quando esquecemos isso, esquecemos aquilo que temos de fazer para responder às responsabilidades futuras, porque elas vão estar a pagamento e temos de ter condições para responder a essas exigências. Portanto, a distinção entre fundo perdido e empréstimo é uma falsa distinção, porque a questão de fundo é temos de gerar internamente os recursos para respondermos a essa responsabilidade que, sendo assumida pela União Europeia, é também uma responsabilidade de cada um dos Estados-membros. Portanto, não é possível dizer vamos viver à conta da União Europeia e depois não temos nada que responder por aquilo que a União Europeia vai ser obrigada a pagar aos mercados onde foi buscar os recursos para poder financiar esses programas. Claro, dizer que não, mas isso é uma emissão de dinheiro do Banco Central Europeu. Pois, mas essas emissões dos bancos centrais têm depois tradução em taxa de inflação. E ao terem tradução em taxa de inflação, repercute na questão da taxa de juros. Mas, Joaquim, já lá vou. Antes de ir ao Jorge, queria ver também a introdução do Jorge. Queria recordar, quero pedir desculpa às pessoas, porque eu sei que as condições de som não estão as melhores. E não é só por eu não estar a fazer isto a partir do meu estúdio habitual, mas estou a fazer fora, estou em trabalho, mas porque, de facto, há aqui um problema com a rede hoje que não está a deixar que o som surja nas melhores condições. E por isso, pedimos desculpa à partida. Mas, antes de ir ao Jorge, gostava de lembrar que este canal, a Cor do Dinheiro, tem uma parceria com o Prozis e que este programa tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata. Jorge, qual é a tua primeira observação em relação a esta questão da dimensão internacional da crise? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Joaquim ter trazido este tema, porque ele está-se a tornar um pouco nebuloso na vida pública nacional e é importante nós criarmos uma perspectiva mais, diria, mais realista, mas também ao mesmo tempo mais serena e tranquila sobre o que é que nós estamos o que é que está a acontecer. E talvez eu recordasse um bocadinho que, previamente à crise sanitária, o projeto europeu estava numa situação complexa que tinha resultado da saída do Reino Unido. E, portanto, a pergunta era como é que a Europa iria reagir à saída do Reino Unido e depois às próprias turbulências que isso iria criar no próprio Reino Unido na relação com a Irlanda e com a Irlanda do Norte e com a Escócia. E, portanto, eu diria que estávamos distraídos, se quisermos, com esse panorama. Com a chegada da crise internacional, e é importante lembrar que em política os governos são, no fundo, responsáveis para irem resolvendo os problemas que vão surgindo. E à medida que encontram soluções, aparecem novos problemas. Este novo problema da crise sanitária pôs em cima da mesa uma outra questão, que é a arquitetura institucional, financeira e monetária da Europa e como é que ela vai responder de forma mais ou menos equilibrada em todos os países. E o que é que nós já aprendemos? A primeira coisa que nós aprendemos com esta crise é que a resposta operacional da Europa, por exemplo, relativamente à vacinação, deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar porque houve uma certa confusão, se quisermos, em todo o processo, e houve países que avançaram mais rapidamente que outros, houve países que ficaram atrás de outros,
e, por outro lado, até a própria compra, diria, coletiva, que foi um grande, eu diria, um grande sucesso, no sentido em que a Europa decide pela primeira vez fazer uma política pública europeia que abarcava todos os países, mas depois verificou-se que na aplicação prática isso tinha grandes diferenças. E, portanto, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que a arquitetura institucional europeia para questões operacionais de políticas públicas, para execução no terreno, ainda tem muito que caminhar. Não é verdade na questão da política que está estabelecida ou que era estabelecida no passado relativamente ao orçamento comunitário, as políticas públicas europeias, nos fundos de coesão, nas transferências entre países. Agora, para um novo problema, uma nova solução. E, portanto, aí é uma aprendizagem da Europa. E depois vem um outro tema que o Joaquim referiu e que é importante nós também precisarmos, que é nada do que vai ser entregue aos países vai deixar de ser pago por esses países. A pergunta é se a ajuda que nós precisamos é exatamente igual à ajuda que outros países precisam, e chegamos rapidamente à conclusão que não é, e como é que as opiniões públicas nacionais, porque depois tem que haver países que vão contribuir mais do que recebem, como é que isso vai ser gerido? No caso das subvenções é muito evidente. No caso das subvenções, o que fica claro é que os orçamentos futuros da comunidade vão significar uma maior transferência de fundos de cada país para a comunidade e, portanto, depois a comunidade faz um modelo redistributivo. Na prática, isto significa o quê? Que cada país vai tributar os seus cidadãos, entrega esse dinheiro à Europa e a Europa faz a redistribuição. Enquanto isso não acontece, a Europa vai ter que se financiar no mercado e, portanto, vai ter que financiar essa antecipação de fundos e, ao mesmo tempo, vai se financiar ainda mais ou seja, através da contração de empréstimos que vão ter que ser pagos pelos diferentes países de acordo com o critério que for definido. Jorge, deixa-me fazer-te uma pergunta. Porquê é que em Portugal quase ninguém está a dizer isto? Ou seja, que embora nós vamos receber os 12 ou 13 mil milhões de euros a título de subvenção, que isso não é uma subvenção, que nós vamos acabar por pagar aquilo. Porquê é que ninguém está a explicar isto em Portugal? Ninguém está a explicar isto em Portugal, porque a nossa, vamos ver, a visão que os países menos desenvolvidos tiveram sobre a entrada na Europa foi que iriam receber um conjunto de fundos que permitiria que tivéssemos o mesmo desenvolvimento que os outros países e que não pagaríamos por isso, porque o custo que os grandes países estavam dispostos a suportar era para ter uma Europa mais forte, mais unida e mais coesa, se quisermos, economicamente. Portanto, nós víamos a Europa como uns doadores, como, no fundo, uns financiadores. Neste caso, eram financiadores, vínhamos da Europa, eram quase como se fossem donativos para um país para se ele adaptar às regras europeias. Ora, com esta crise isto muda, o que significa que estão todos na mesma situação. Todos os países sofreram com a crise sanitária, todos os países que vão ter que contribuir para essa crise sanitária, mas a pergunta é e o que vão receber é bem maior do que a contribuição que vão fazer ou não? E aí tem que se explicar às populações, aos eleitorados nacionais, que vai haver uma disputa política sobre essa matéria, que neste momento ninguém quer pôr em cima da mesa. Ao governo não interessa, por exemplo. Ao governo português não interessa nada a falar disso. Não, a nenhum governo interessa, nem aos próprios governos, que vão ter que enfrentar os seus eleitorados relativamente ao modus operandi, se quisermos, à forma de distribuição deste custo adicional. Porque, vamos lá ver, nada da economia é grátis. Ou seja, quando nós dizemos o Estado faz isto,
nós temos que lembrar os impostos dos portugueses que fazem isto. Quando nós dissemos a Europa faz isto, temos que pensar quais são os impostos nacionais que vão fazer que isso aconteça. Bom, então, qual é a disputa que vem a seguir? Bom, e essa, como vocês, as pessoas já começam a perceber, há já uma corrente, diria, desenhada na economia portuguesa por alguns economistas, que é preciso criar impostos europeus. E, portanto, a criação de impostos europeus significa que é um imposto global que depois a forma como ele é redistribuído é feita dentro das regras da própria comunidade. Ora, isto tem consequências políticas que neste momento nenhum país, eu diria nem os próprios países do centro e mais fortes querem discutir, porque querem primeiro ver resolvida a crise sanitária. No fundo era aquela famosa frase do Marquês de Pombal: enterremos os mortos e tratemos dos vivos. E, portanto, nós neste momento estamos a tratar dos vivos e queremos que rapidamente todas as pessoas sejam vacinadas e que a crise sanitária seja debelada. Mas depois vem a fatura hospitalar. A fatura hospitalar que nós estamos a falar é uma fatura económica. É a ajuda que os países vão fazer, a ajuda que os países vão ter, tem uma contrapartida, que é o quê? Que são novos impostos. E, portanto, esses novos impostos ou o crescimento económico. E, portanto, ainda há uma outra dimensão que eu talvez também, e para não, também não alargar muito o espectro da análise, há uma outra dimensão que é importante. É que, sendo uma recessão ou uma crise económica europeia e mundial, na verdade, país a país ela é diferente. E, portanto, é preciso que todos os países consigam compreender os seus eleitorados, que provavelmente nós vamos fazer uma distribuição, diria numa linguagem mais sofisticada, uma distribuição assimétrica do dinheiro, ou seja, não é eu não dei 1.000 milhões e recebo 1.000 milhões. Há países que vão dar 1.000 milhões e têm que receber 3.000 milhões. A pergunta é, e quem é que põe os outros 2.000 milhões? Pois. São os franceses, são os alemães, são os holandeses, são os austríacos, quem é que os põe? E, portanto, esse debate vai ter que nascer. Qual é o perigo do think tank estar a debater isto? O perigo é ter razão antes de tempo. A razão antes de tempo em política não é muito bom, porque mas as pessoas estão preocupadas com isso. A função de qualquer analista é ser desmancha-prazeres, no sentido que nós temos que antecipar as tendências e temos que antecipar os acontecimentos, porque para isso não precisávamos de analista, não é? Se não fosse assim não precisávamos de analistas, era o pessoal a vir analisar o que já aconteceu. Nós temos que antecipar estas coisas. Não, mas as pessoas depois, há pessoas que vão ler de outra forma, que é, porquê que vocês estão a antecipar uma doença ou um problema que nós vamos ter quando ainda não resolvemos a doença original, que é a crise sanitária? Para nos prepararmos. Pronto. Mas é importante fazer este alerta. A fatura do incêndio ou do hospital vai chegar. Portanto, vai chegar. E a maneira como ela chegar é o grande debate, e por isso tem muito sentido o que o Joaquim propôs que hoje nos debatêssemos, que é o verdadeiro debate europeu. Que é, como é que nós vamos fazer isto? Uma pergunta de Manuel António Silva que te pergunta exatamente isso. Acham, aliás, a ti ou Joaquim, acham que podemos evitar a fatura hospitalar? Claramente. Há uma maneira muito simples de evitar a fatura hospitalar. É fazermos crescimento económico. Mas para fazer crescimento económico, é importante dizer que nos últimos 20 anos nós não o tivemos. E, portanto, se mantivermos as mesmas políticas que foram usadas nos últimos 20 anos, a fatura hospitalar vai ter um nome, é imposto. E, portanto, imposto significa o quê? Que o rendimento dos portugueses, que poderia ser usado para eles fazerem as suas poupanças ou o seu consumo, vai ser entregue ao Estado para o Estado poder pagar as suas dívidas. E as suas dívidas são as que contraiu nesta crise. Sim, Jorge, O que é importante percebermos é o seguinte: em termos práticos, nós contraímos uma dívida para com a Europa e para com os mercados, que realmente não é emitida pelo país, mas é emitida a nível, diria, federal.
Em nome dos não houve países. impostos federais. Em nome dos países. Em nome dos países. Portanto, nós dissemos à Europa, vocês endividem-se com o mundo, que nós vamos pagar. E, portanto, vamos pagar, tem que fazer a pergunta a seguir, e como é que os senhores pretendem pagar? E, portanto, o pretender pagar aqui é muito relevante. Sim, Jorge, já vamos ao como é que podemos pagar. Deixa-me fazer a pergunta ao Joaquim, que a mesma pergunta que foi colocada pelo ouvinte há bocadinho, que é, Joaquim, é possível evitar a fatura hospitalar? Camilo, podemos sempre utilizar a técnica do presidente do Benfica, que é dar um palheiro de garantia. Ora, o problema é que os outros protagonistas desta história não aceitam palheiros e, portanto, vão ter que exigir garantia mais sólida. E é para isso que temos de estar preparados, porque eu não quero alarmar, mas ninguém pode ser insensível aos sinais de crise internacional. O que está a passar em Israel, ou o que está a passar na fronteira da Ucrânia, revelam que os outros protagonistas estratégicos, de um lado os islâmicos, do outro lado os russos, têm a percepção exata do que é a crise europeia. E, portanto, esta é a oportunidade para mexerem as suas peças e ganharem posição estratégica em relação aos interesses europeus. E não esqueçamos o que está a passar em França, com a percepção de que os islâmicos residentes em França podem constituir uma ameaça que os militares franceses designam como ameaça de guerra civil. Ora, este tipo de contexto apenas nos indica que numa crise não há só aquilo que estamos a ver à nossa frente. É que o que os outros veem que nos está a acontecer desencadeia movimentos que vão agravar aquilo que nos está a acontecer. E uma coisa é a crise europeia de fragmentações nacionalistas que dificultam a tomada de decisões conjuntas. Outra coisa é essas fragmentações europeias proporcionarem a protagonistas extra-europeus a oportunidade de movimentarem as suas peças. Está a falar da Rússia e da China. E dos islâmicos. Okay. Atenção aos islâmicos. Agora, Joaquim, deixe-me centrar a questão nesta história dos islâmicos. A situação em França tende a caminhar de má para pior. Ora, acha que isto pode ser um fator decisivo nas próximas eleições presidenciais francesas? E já agora, isto é suscetível de afetar a política europeia também? Não só vai ser uma questão central nas eleições francesas presidenciais do próximo ano, como, por outro lado, é uma questão decisiva em termos dos equilíbrios europeus, porque agora que Angela Merkel se afasta, a oportunidade do presidente francês era a de ocupar a posição de Angela Merkel como orientador principal da evolução europeia. Joaquim, eu não sei o que é que Joaquim acha, eu acho que ele não tem hipótese nenhuma, mas pronto. Não, o problema é que, com a situação que tem em França, independentemente dos méritos próprios que ele possa ter, de facto, dificilmente se pode candidatar a essa função. Mas agora vejamos que a Europa não tem só a União Europeia, a Europa também tem a Inglaterra.
E a Inglaterra pode entrar numa crise interna muito mais acentuada do que seria a crise do Reino Unido se estivesse dentro da União Europeia. E isso significa que agrava as condições de funcionamento não só do Reino Unido, mas também da União Europeia. Porque se a Escócia decidir pela independência e afastar-se do Reino Unido, a questão seguinte é: e pode a Europa aceitar a integração da Escócia na União Europeia? Porque isso significaria... Tenho aqui o microfone desligado. Eu lembro que nós já falámos da Escócia e da possibilidade de se seccionar do Reino Unido e pedir a adesão unilateral à União Europeia. Já abordámos aqui o assunto várias vezes. Eu vejo isso com simpatia, mas recordo-me que o Joaquim e o Jorge sempre disseram que era a pior situação que podia acontecer à Europa. Porque a Europa fica na posição de ser uma potência hostil à Inglaterra, o que não beneficia nem a Inglaterra nem a União Europeia. Mas, ó Joaquim, os povos são livres de escolher o seu futuro, não é assim? Está bem, mas atenção, as instituições existentes também têm de ser livres de aceitar a integração ou recusar a integração. E acha que é possível a Europeia recusar a adesão da Escócia se a Escócia vier a pedir? É por isso que a situação é delicada. Em qualquer das escolhas há vantagens e inconvenientes, mas, em geral, os inconvenientes são superiores às vantagens. Porque, por exemplo, vamos ver a questão da Ucrânia. A Ucrânia pertencia à União Soviética. Com a desagregação da União Soviética, a Ucrânia autonomizou-se. Mas agora, aquilo que manifestamente o poder russo procura é recuperar a Ucrânia como já recuperou a Crimeia. Isso significa que é a propensão natural das coisas que quem já teve um domínio o procura recuperar. No caso da Inglaterra, que já teve o Reino Unido com a Escócia, se a Escócia se autonomizar, é evidente que a Inglaterra vai reagir a isso. E se a União Europeia tivesse um futuro seguro, estável à sua frente, não seria difícil integrar estes dois movimentos. Mas a verdade é que a União Europeia não tem esse futuro assegurado. Por outro lado, não esqueçamos o problema das ameaças internas, porque, de facto, os islâmicos já estão dentro das sociedades europeias. Não é só em França, estão na Holanda, estão, embora não visíveis, mas estão em Itália e estarão em Espanha. Hoje aqui, uma pergunta que eu julgo que a maior parte dos espectadores deve estar a fazer. Vocês acham mesmo que os islâmicos são um perigo para a Europa ou para o futuro da Europa? O que é que os não, podem ser ativados em qualquer momento. Isto é, são agentes adormecidos até ao momento em que um conflito mais generalizado os ativa e passam a ser intervenientes diretos nesses assuntos internos de cada um dos países. Portanto, fazer um paralelo histórico. Deixe-me tentar fazer um paralelo histórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, depois do ataque dos japoneses em Pearl Harbor, os americanos segregaram os japoneses que viviam nos Estados Unidos, já depois de várias gerações, com o receio que os japoneses pudessem juntar à causa japonesa. Isso nunca aconteceu. Não estamos perante um fenómeno parecido na Europa e o risco acrescido que isso venha a acontecer. Camilo, quando se tem um tigre em casa e o tigre está a dormir, o melhor é deixá-lo estar a dormir, porque se acorda não sabemos o que é que o tigre quer fazer. Ora, o problema
da cultura islâmica no interior da Europa é um pouco o tigre adormecido. Se não acordarmos, não há problema especial. Mas a questão é se entidades exteriores à Europa decidem ativar esses agentes que estão integrados nas sociedades europeias. Não seria de esperar que isso acontecesse se tudo o resto estivesse a evoluir normalmente. A verdade é que chegamos a este tema depois de tratarmos outros que já são temas de desequilíbrio. Ora, quando os desequilíbrios são visíveis, então alguém nos vai aproveitar. Portanto, estamos numa crise que não é apenas sanitária e económica em cada uma das nações, mas é um desequilíbrio geral em toda a União Europeia que a vulnerabiliza a ataques externos. Quando olhamos para Israel, tem que se perguntar porque é que há esta agudização dos conflitos. Uma das razões é porque os americanos, no tempo do presidente Trump, fizeram concessões a Israel que agora se revelam fatores de desequilíbrio. Mas, entretanto, o que é que aconteceu ao poder americano no Médio Oriente? Neste momento está numa fase de indefinição das suas escolhas estratégicas. E basicamente porquê? Porque neste momento a administração americana está basicamente interessada no que se passa no interior da sociedade americana. E, portanto, perdeu a sua capacidade de ser um reequilibrador em termos da estrutura da ordem mundial. Joaquim, deixe-me ir ao Jorge e começar por perguntar ao Jorge primeiro. Jorge, estás a Europeia a aceitar a integração, o pedido de adesão da Escócia, que os partidos independentistas ganharem a causa da independência? Número 1. Número 2. Este conflito crescente islâmico em França é suscetível de desestabilizar o próprio funcionamento da União Europeia? Camilo, há um espectador que fez ali um comentário, eu gostava também de... Sim, vamos a isso. De o esclarecer, que é o seguinte. Ele diz que nós somos comentadores, não somos políticos. Eu gostava de lembrar a esse espectador que nós, ao fazermos este programa, estamos a fazer política, mas não é política partidária, ou seja, nós estamos a querer, através da nossa palavra e da nossa persuasão, que as pessoas tenham uma noção diferente da realidade. E, portanto, estamos a fazer política. Quando comentamos, claro, não é um comentário, eu diria, inocente. É isento, mas não é inocente. Ou seja, nós queremos que as pessoas pensem sobre os problemas de forma diferente. E enquadrando o que o Joaquim estava a dizer, as pessoas têm que perceber que é grande objetivo das grandes regiões do mundo ganharem preponderância económica para aumentar o nível de vida dessas pessoas. Isto significa o quê? Significa que temos que ter acesso a mercados, temos que ter acesso a financiamento, temos que ter acesso a tecnologias. E cada vez que os países se fecham ou têm conflitos internos, isso significa um dano para todos os outros que estão nesse macro-mercado. Quando a França se começa a dedicar a um problema de natureza que parece interna, está imediatamente a criar um problema a toda a Europa. E, portanto, nada do que se passa na Europa nos pode ser alheio. E por isso nós temos que estar atentos. Eu há pouco tempo ouvi uma entrevista do ex-primeiro-ministro inglês, Tony Blair, e ele dizia, as pessoas têm que ter a noção de como é que o mundo se vai organizar nos próximos 20, 30 anos. E dizia ele, temos os Estados Unidos, temos a China, eventualmente a Índia e a Rússia com poder militar.
A pergunta é como é que nós nos vamos, dentro da Europa, organizar para responder a todos estes desafios. E, portanto, esta crise que estamos aqui a referir, que é crises que são de várias naturezas em diferentes países, pode alterar drasticamente o panorama com que nós vamos operar na Europa nos próximos anos. E, portanto, quando tu dizes, bom, mas agora a Europa tem capacidade de absorver a Escócia, temos que ver no Reino Unido como é que o Reino Unido vai reagir à eventual ideia de independência da própria Escócia. E o que é que isso pode significar para a própria Europa? Se significa um mercado que se fecha mais em relação ao Reino Unido que fica, ou se isso significa uma coisa diferente. E, portanto, nada disto nos é alheio. Mas tu achas que a Inglaterra pode viver sem o mercado europeu? Desculpa? Achas que o Reino Unido pode viver sem o mercado europeu? O Reino Unido, os Estados Unidos, têm uma aliança, obviamente, histórica, umbilical com o Reino Unido e, portanto, não vai, com certeza, abandonar essa aliança. O papel que a Europa e os Estados Unidos vão ter numa nova reorganização do mundo, com a China com um poder cada vez crescente, é óbvio que vai ter impacto significativo para todos nós. E, portanto, nós temos que ter esta preocupação. Onde eu talvez gostasse de chamar a atenção das pessoas é o seguinte: se nós estamos a sair de uma crise sanitária em que vamos endividar a Europa de uma forma que ainda não é muito significativa, mas que é diferente da que tínhamos, significa que os europeus vão ter que criar novo crescimento económico para pagar essa dívida sem penalizar as populações através de impostos. E, portanto, o modelo económico e o modelo social europeu vai ele todo ser posto em causa. Nós há dias saiu um texto que dizia que em 2040 a OCDE, Portugal tinha que se preparar para a redução significativa das pensões. E, portanto, isto era num pressuposto que tudo estava igual. Agora, imaginem o que é a economia levar um trambolhão maior porque cada país começa a ter as suas disputas. E onde é que isto é muito relevante para o projeto europeu? Porque o projeto europeu, se é um projeto que tem uma união monetária, não tem nem uma união fiscal, nem uma união económica, no sentido tradicional do termo. E, portanto, a Europa tem que dar passos de uma forma, diria, mais rápida do que seria de esperar, para que nós não soframos com isso. E, portanto, as cimeras europeias são cada vez mais relevantes, ou deveriam ser cada vez mais relevantes. Eu queria guardar a questão europeia para o fim, mas queria ouvir o teu comentário em relação à questão do islamismo em França. Desculpa? Queria ouvir o teu comentário sobre a questão do islamismo em França. A questão do islamismo em França é uma questão muito complexa, porque a inserção islâmica em França é muito significativa e, portanto, qualquer conflito que a França faça dentro dela própria assente num conflito religioso, alastra-se imediatamente por outras zonas do globo, porque aí vem todo o sistema de alianças, se quisermos, a ordem mundial das alianças que está estabelecida. E nós não nos podemos esquecer que também estamos na NATO. Qualquer ataque de qualquer país a qualquer membro da NATO é considerado um ataque à própria NATO, portanto todos temos que reagir, e portanto é um conflito que nós temos que analisar com muito cuidado e com alguma atenção, porque é um conflito que rapidamente pode escalar. Diria que não é fácil de o fazer. Porquê? Porque, primeiro, a Europa militarmente não está organizada para ter um conflito desse tipo de escala, se por acaso acontecer, que julgo que não vai acontecer, mas temos que ter a noção que a própria França vai ser um centro perturbador
do equilíbrio entre países dentro da Europa. Nós não podemos ter os dois maiores países da Europa concentrados, a Alemanha concentrado com o problema de uma onda crescente de nacionalismo alemão, e a França concentrada num problema de solução de um problema religioso dentro da própria França. Deixa-me voltar assim para o último ponto, antes de irmos à questão da literacia financeira, que é a Cimeira Europeia do Porto, a Cimeira Social. Nós ouvimos em Portugal um exagero do ponto de vista de divulgação, seja empenho do governo a fazer marketing, seja da comunicação social. Mas eu dei-me ao luxo de ver a imprensa europeia daqueles dias e o assunto quase não foi noticiado. Qual é a leitura que faz da Cimeira Social? Isto foi uma Cimeira histórica? Não, Camilo, não é uma. Não posso designar como uma cimeira histórica porque não teve decisões históricas, mas está na linha correta de enfrentar um problema que se vai agravar na Europa. Porque a vitalidade demográfica que a Europa já teve no seu processo de expansão tem hoje, como contrapartida, uma debilidade demográfica que já não é resolúvel. Isto significa que os dispositivos de políticas sociais que foram concebidos para uma estrutura demográfica com vitalidade, hoje não se ajustam à evolução para uma estrutura demográfica em debilidade. E é por isso que as contas não dão certo. Ou seja, olhando para o aumento da esperança de vida à nascença com a diminuição da população, isto significa que a população ativa, cada vez mais pequena, vai ter de pagar a população envelhecida, reformada, e que não vai ter recursos para isso. Então o que é que vai ser o resultado? O resultado vai ser, tem que se cortar aquilo que são benefícios que já estavam atribuídos, designadamente aos reformados, e tem que aumentar aquilo que é a participação de contribuições dos rendimentos do trabalho para financiar um dispositivo de segurança social que deixou de ter equilíbrio sustentável. Agora, reparemos que, ao falarmos das cimeiras sociais, recordemos que não foi há muitos anos que um governo socialista declarou que tinha resolvido definitivamente o problema do equilíbrio da segurança social e do envelhecimento. De que modo? Fazendo evoluir a idade da reforma em função da evolução da demografia. Como hoje se verifica, essa solução era uma falsa solução, porque de facto não é por esse método que se consegue resolver o problema. Então, mais uma vez, volta-se à questão que também se coloca a propósito da dívida. Então, o que é que resolve o problema? Crescimento. Sem crescimento, nenhum destes problemas é possível. Crescimento demográfico, não vai ser fácil obrigar os que estão na terceira idade a aumentar a população, porque provavelmente gostariam disso, mas já não têm capacidade. Então têm que ser os que estão na população ativa que têm de aumentar a sua produtividade para que isso se traduza em crescimento. Só assim é que as políticas sociais são sustentadas. O que é que aconteceu no Porto, na Cimeira Europeia sobre as políticas sociais? Aconteceu o diagnóstico, embora só parcial, o resto do diagnóstico vem pela via da OCDE,
mas aconteceu o diagnóstico e aconteceu o reconhecimento de que é preciso mudar estruturalmente as políticas sociais. O que é que se vai discutir para a frente? Os franceses estão agora a discutir como é que se pode acabar com as contribuições sociais, substituindo-as por um imposto sobre as transações financeiras. É um método que eu diria que é um método expedito, é um método de dar o palheiro como garantia, isto é, vai-se buscar a outro setor de atividade aquilo que não se consegue obter nos setores normais da economia. E porquê? Porque quem faz transações financeiras pode pagar um sacrifício de ter uma taxa adicional para financiar as políticas sociais. Ora bom, isto é pura e simplesmente transferir o problema da mão direita para a mão esquerda. Na prática, continua com a mesma dificuldade. Ora, isto significa que não é com soluções expeditas e habilidosas que se pode enfrentar este tipo de problema. Então, como é que vamos enfrentar o problema? Justamente com a crise. É a crise que vai obrigar a pensar esses modelos em novas perspectivas. Mas, enquanto não se chega aos novos modelos, aquilo que vamos atravessar é um período de incerteza e de indefinição. Jorge, agora para ti, Cimeira Social. Eu só queria pegar aqui nas palavras do Joaquim, também para aqui um espectador que pergunta, ele diz que vai esperar sentado à espera que nós lhe expliquemos a questão das políticas para o crescimento económico. E talvez para tentar sintetizar a dimensão do problema da Cimeira Social. Nós vamos ter um problema demográfico que tem logo associado um problema de imigração. Nós não temos população suficiente para pagar o modelo social europeu. E, portanto, todos os países vão ter que chegar a acordo qual é a política de imigração. A política de imigração é entendida de forma diferente, país a país, dependendo das suas circunstâncias culturais e históricas. E temos que lembrar o que se passou com a entrada dos sírios na Alemanha e depois que gerou o problema no Reino Unido, na Inglaterra. E que foi uma das disputas que foi posta em cima da mesa quando foi a discussão sobre o Brexit. Nós, se juntarmos imigração, demografia, modelo social e produtividade, há umas pessoas mais iluminadas que dizem isto tudo se resolve com impostos. Ora, não é nada disso. Para não enfrentar estes problemas, então o que estão a preparar as populações é com os impostos, ou seja, com o rendimento gerado pela própria Europa, nós vamos conseguir pagar aquele modelo que nos faz estar no poder. Este modelo que faz estar os atuais políticos no poder é um modelo que resulta do político estar refém do atual eleitorado. O atual eleitorado é um eleitorado envelhecido, que precisa ter a sensação, a percepção que as suas pensões não vão ser afetadas. Ora, é exatamente isto que tem que ser debatido. Então, chegamos a um problema simples, que é a produtividade. Então, mas como é que se aumenta a produtividade de um país? Com a iniciativa privada, com a liberalização da economia, com mais tecnologia, com mais atração de capital, com mais atração de financiamento, com mais concorrência. E isto vai ser feito num mundo que ele próprio começa-se a fechar porque cada um deles tem uma razão para tal. A própria China com os Estados Unidos com a China e depois a própria Europa. Ora, isto torna muito mais difícil a solução nacional. Por isso, nós temos que voltar à questão de nós só vamos resolver, e talvez as pessoas percebam isto de uma forma mais simples. As famílias têm um rendimento médio de X. Vem uma crise significativa que a família se endivida para não destruir o seu padrão de consumo. Mas a pergunta é,
Mas como é que tu vais pagar essa dívida que vem para a frente? Ou tem mais gente a trabalhar, tem mais membros da família para trabalhar, que é uma das hipóteses, ou então alguém vai ter que financiar eternamente essa dívida. E, portanto, o debate europeu é um debate complexo, porque vai pôr em confronto os eleitorados de diferentes países com diferentes, diria, maturidades demográficas, que obrigam a que produtividades de países diferentes tenham que crescer de forma muito diferenciada. Portugal provavelmente teria que ter o maior crescimento da Europa para resolver mais rapidamente o seu problema de dívida pública e para pagar a bazuca. Bom, Ora, que reformas é que estão a ser feitas para que isso aconteça? Não estão a ser feitas. E, portanto, esta pressão sobre a política nacional é uma pressão que de onde é que vai aparecer? Vai aparecer nas tais páginas que estavam escondidas e que não foram mostradas aos portugueses e que foram para a Europa. Muito que bem. É aquilo que nós propunhamos fazer. Meus senhores, temos menos de 9 minutos para falar da taxa de juro como instrumento de política económica, porque, como já se viu, com o receio de subida da inflação, os investidores vão exigindo um rendimento mais elevado. Joaquim, quer começar com as taxas de juros? Acho que esse é um tema importante porque a taxa de juro, em termos diretos, é o preço do dinheiro. E, portanto, se quem define esse preço conseguir ter taxa de juro baixa, isto é vantajoso para todos os que estão endividados, porque aquilo que são os seus pagamentos de juros de dívida ficam mais baixos. Só que esta mesma taxa de juros, que é o preço do dinheiro, também é um instrumento de política monetária e de política económica. E quando há pressão de preços que conduza a uma pressão inflacionista, é necessário utilizar a taxa de juros para controlar essas pressões inflacionistas. De que modo? Fazendo subir a taxa de juros. Ora, é esta dependência de interesse dos endividados de terem uma taxa de juro baixa com o interesse dos poderes políticos de controlarem a taxa de inflação, na medida em que a taxa de inflação é um imposto escondido, retira o rendimento que as pessoas recebem porque os preços dos produtos que compram são mais altos, é a necessidade de equilibrar o interesse dos endividados e o interesse dos que recebem rendimentos pelo seu trabalho, que pode provocar uma surpresa súbita, que é a taxa de juros tem de subir e nessa altura os endividados afundam-se. E o que significa os endividados afundarem-se é que também o crescimento económico fica prejudicado por esse desaparecimento no mercado dos consumidores daqueles que se afundaram na dívida. É esta ameaça que nós temos de considerar quando olhamos para as políticas sociais e para as políticas económicas. A economia não se faz com papel liso ou com papel com linhas. Faz-se em papel quadriculado, porque temos que estar sempre a fazer as inter-relações, porque quando escolhemos uma coisa, isso tem consequências nas outras coisas que também já tínhamos escolhido, mas que, entretanto, se alterou o enquadramento. É muito bom ter taxas de juros baixas, mas não se pode confiar apenas nisso quando se está a aumentar a dívida, porque um dia o palheiro deixa de ser garantia para este endividamento. Jorge, rapidamente estamos fechados.
Eu talvez, já que o Joaquim pegou no tema do palheiro, eu pegaria no tema do global do novo banco e que as pessoas analisassem o tema do novo banco numa perspectiva, não a perspectiva que está a ser analisada, que é quem é que criou o dano, quem é que é o seguinte: nenhuma daquelas pessoas chegaria hoje à comissão de inquérito se os mercados continuassem a financiar o novo banco e se as taxas de juros tivessem-se mantido baixas. Nada daquilo teria acontecido. Portanto, hoje não havia comissões de inquérito, não havia problemas com o novo banco e não havia necessidade de pedir dinheiro aos contribuintes. O que o Joaquim está a dizer é o seguinte: toda a política monetária está a ser conduzida para nós nos endividarmos. Porquê? Porque a taxa de juros é zero. Mas também temos que fazer a pergunta: e quando ela for 3 e 4, como é que eu pago? Essa pergunta não foi feita àquelas pessoas que investiram com o dinheiro do novo banco. Ou seja, eles tinham uma resposta: não há problema nenhum, porque nós vamos continuar a financiar e há sempre, aliás, há uma expressão que é fantástica, da última pessoa que lá esteve, no caso do presidente do Benfica, que ele diz: eu nunca entrei em cumprimento porque renovavam sempre a linha de crédito. Mas há um momento em que alguém diz: olha, já não dá mais. E é nesse momento que se percebe a dimensão do problema. Portanto, a taxa de juros baixa e as pessoas percebem isto rapidamente. Se eu puser um depósito agora e se me disser assim: nos próximos 10 anos o teu depósito vai render zero. Então o que é que a pessoa faz? Alguém que venha dizer assim: olha, se me emprestares o dinheiro, eu dou-te 3 ou 4. E a pessoa diz: bom, eu tenho zero, pedem-me 3 ou, dizem que me dão 3 ou 4, eu vou emprestar o dinheiro. E se essa pessoa depois não conseguir pagar esses 3 ou 4? Ora, é esta arbitragem entre a percepção do risco hoje e o risco futuro que está neste momento em causa. As pessoas não sabem o que é que vão fazer e por isso é que os governos estão a ter dificuldade em que as economias não arrancam porque não têm ainda a segurança que vão ter capacidade de fazer face ao investimento que querem fazer. Porque a uma taxa de juros zero todos nós devíamos estar a investir. Exatamente. Porquê? Porque no fundo só tem que pagar o capital. Mas as pessoas não fazem essa pergunta assim porque têm a ressaca da última crise. Exatamente. Mas como eu diria há pouco, ter razão a destempo é sempre um problema. Pois, mas essa nos obriga. Essa vai ser sempre a nossa função, os analistas servem para isso, não é? É como os bancos centrais. Tiram o jarro da sangria da festa antes do pessoal apanhar uma bordeira. E se os bancos centrais principais do mundo, o BCE, o FED, ainda mantiverem este conceito de Banco Central, nos próximos tempos nós vamos mesmo... Mas, Camilo, mas é importante perceber o seguinte, e isso às vezes as pessoas não... Tens 30 segundos para dizer isso. Sim, não se apercebem disso. O Banco Central não se importa que na economia tenhamos atores que depois tenham perdas. Porque eles têm essas perdas, mas há outros que não têm e a economia cresceu. Portanto, eles não estão preocupados, eles estão preocupados é com o global da economia. Se a economia crescer, o que eu emprestei a zero, ótimo. Que há uns que vão perder, vão perder. Ora, o problema é que se todos a pensar ao mesmo tempo, se calhar somos todos capazes de perder, então aí o problema é muito mais complexo. E por isso é que os bancos centrais estão a pedir aos governos que vocês investam, porque os investidores privados não estão a fazê-lo. E, portanto, dizer aos governos: façam isto por nós, porque nós já não conseguimos baixar a taxa de juros mais que zero. Portanto, esse é o problema central. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer às pessoas que estiveram a ver. Apanharam mais de 1.300. Quero pedir a estas pessoas e aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê? Aquilo que você ouve aqui não ouve mais lá nenhum. Quero recordar para o final apenas que este canal tem uma parceria com a Prozis e quero lembrar que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidato. Obrigado ao Jorge e ao Joaquim. Jorge, há pessoas preocupadas com o teu estado de saúde, de facto, mas nós voltaremos a ver-nos na próxima semana, Think Tank, à terça-feira.
Obrigado, e quanto a nós, eu e você, amanhã às 8 da manhã cá estarei para lhe atuzanar o juízo. Obrigado, com licença e até amanhã. Obrigado.